Muito bom dia, Teresópolis! Bom dia, senhor, senhora, amigo, amiga, que acompanha a gente aqui no canal 14 da NGT, a Tere FM TV, chegando para você em todos os cantos dessa cidade, através também do aplicativo e das redes sociais, onde você assiste a gente ao vivo. No YouTube, no Facebook, você que chegou, tá chegando, vai chegar. Meu muito obrigado pela enorme audiência que a cada dia cresce e avança. E olha, estamos trabalhando para poder trazer muita informação e muita notícia para você. Hoje nós temos alguns assuntos para falar e vamos bater um papo gostoso aqui. Tem Ana Paula Alves e, por fim, nós vamos receber aqui Lira Laja Daça, que é um nosso querido monge, é um reprise de uma entrevista sensacional para você que precisa se espiritualizar e refletir sobre a sua vida, sobre caminhos que você precisa tomar, ou caminhos da fé, aonde a gente traz aqui pessoas ligadas a todas as religiões aqui da nossa cidade, para a gente conversar, conhecer um pouco mais. E olha, a nova temporada dessas entrevistas já estão sendo agendadas e vai ser sensacional. Tenho certeza que você vai gostar. Já na próxima semana a gente tem mais gente para falar de fé e de espiritualidade. Mas nós vamos começar do jeito que a gente mais gosta. Agora é 10 horas, 10 minutos. Imagens aqui do nosso querido Dedo de Deus. Olha que imagem linda, gente. É a nossa querida cidade. Hoje, na casa aí de 27 graus, o tempo tá gostoso, hein? O clima tá bom, né? Felizmente, a gente não tá tendo aquelas chuvas muito frequentes no verão. O tempo tá mais seco, às vezes dá uma pancadinha de chuva. Espero que continue assim. Tem uma frente fria rolando aí e pode chegar ao estado do Rio já na próxima quinta-feira. Vamos amanhã, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ficar o tempo aqui na nossa região. Espero que continue exatamente do jeito que tá, porque tá gostoso demais. Nem muito calor, não é aquele sol escaldante, é o outono delicioso, maravilhoso chegando pra gente. Vamos com imagens agora lá do miolão da cidade, do centrão da cidade. Você vendo aí imagens da Luciumeira, em direção, você vê as duas vias em direção ao Alto e também em direção ao Vale Paraíso, ali mais ou menos na altura do Parque Regadas, você vendo imagens exclusivas que você só acompanha aqui na Tere FM TV. Meu muito obrigado pela sua imensa participação. Você que for chegando, vai dando um alô para mim, vai dizendo de onde você assiste a nossa transmissão. Para mim é muito importante saber de que bairro, de que região você está acompanhando. Vai entrando, você que chega no Facebook, você que chega no YouTube, você que assiste pelo aplicativo, manda pelo WhatsApp, manda sua mensagem, manda seu bom dia, eu quero saber de que bairro você assiste. O nosso programa é Teresópolis ao vivo, Teresópolis na sua tela, no seu celular, na sua TV. É muito bom estar com você. Olha lá, segue imagens aí da nossa querida cidade de Teresópolis. Olha, a gente vê o trânsito tranquilo hoje, um pouco mais tranquilo, calçadas ocupadas pelas Águas da Imperatriz, muita reclamação, né, de ponta a ponta da cidade por conta dessas obras que devem se estender aí pelo centro da cidade para lá do meio do ano, hein? Então aguenta o coração porque tem muita coisa para acontecer ainda aí de transtorno em virtude das Águas da Imperatriz. Gabriel, corta para mim aqui, olha só. Começo falando hoje sobre a questão do radar. Muita gente preocupada, né, porque em várias ruas o radar já foi instalado e aí há uma expectativa que já nos próximos dias, né, a prefeitura ainda não deu a data, mas assim que a gente tiver todas as informações relacionadas ao funcionamento efetivo do radar, que vai multar. E olha, tem lugar que é 30 quilômetros, tem lugar que é 40 quilômetros, tem lugar que é 50 quilômetros. Você vai ter que estar atento à sinalização para evitar multas, né? E claro, fique muito atento, porque a gente sabe que esses aparelhos eletrônicos sempre trazem muita dor de cabeça. Eu sempre falo, as medidas de segurança, uma das medidas de segurança que às vezes são necessárias e que às vezes se faz necessário é o radar. Em algumas vias onde você tem alto índice de acidentes, etc., você precisa reduzir a velocidade mesmo. Mas isso tudo tem que ser feito com muito estudo, com muita cautela. O que me preocupa é a quantidade imensa de radar que está sendo espalhada pela cidade toda. Então, a tendência é que tenha muita gente também reclamando do número de multas. É importante que a prefeitura
faça um forte trabalho de conscientização, utilizando todos os meios de comunicação, além dos seus meios oficiais, para que a informação chegue à população, né? É preocupante, porque a gente sabe o dano que causa, e não é só financeiro, não. Você corre o risco aí de ter um dor de cabeça com a sua carteira de habilitação por conta do número de multas. Radar é na velocidade da luz. Várias cidades tiraram radar nos últimos anos, aqui decidiram implantar radar como meio de segurança e de redução de velocidade em várias ruas. Não estou criticando o radar desde o início, eu acho que em alguns pontos a gente realmente precisa, porque a galera aproveita para acelerar, mas existem outros mecanismos e que você pode utilizar também para garantir, né, que a velocidade ela não seja tão alta na região central. Se começa por ampla conscientização. Então, como não é feito nenhum trabalho de campanha de responsabilidade no trânsito, de responsabilidade social, ambiental, a cidade vai andando do jeito que vai, né? Eu sempre digo o seguinte, Brasília, por exemplo, Distrito Federal, a população foi educada a parar na faixa de pedestres, os motoristas. Os passageiros, os pedestres já entenderam que tem que atravessar na faixa. Então, há todo um contexto. E aí se aplicou multa? Se aplicou. Se fez um amplo trabalho de conscientização, depois se espalhou ali guardas pela cidade afora e começou a multar quem não respeitava a lei. Simples assim, né? Era mais fácil ter um radar móvel para fazer um trabalho de educação do que simplesmente você sair instalando esses equipamentos que são caríssimos e que dão muita dor de cabeça em regra. Então há um debate que começa agora e que deve ficar mais acalorado nos próximos dias com relação ao radar. Se não bastasse, a gente tem tantos outros debates acontecendo na cidade, como a questão do transporte por aplicativo, que não resolveu, muito motorista sendo multado, parece que querem asfixiar de toda forma o transporte por aplicativo na cidade, é o que dá a entender, né? Porque não se consegue ter um diálogo e ser mais eficaz nos posicionamentos. Então é preocupante o que está acontecendo nessas medidas com relação ao trânsito na cidade. Espero que o prefeito saiba efetivamente o que está fazendo, né? Vai gerando às vezes um desgaste para o próprio governo, e os desgastes de uma gestão, elas fazem a população sofrer, mas uma hora a conta chega. Muito bem, vamos colocar a Ana Paula Alves com o Informe Terê. Ótimo dia para você que acompanha o Teresópolis ao vivo, e o INSS começa a pagar neste mês a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Em 24 de abril será liberada a primeira parcela para beneficiários que recebem até um salário mínimo e tem o dígito 1 no final do número de identificação social, o NIS. O decreto que autoriza a antecipação estabeleceu que o pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do valor, será acreditada entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parcela, referente à diferença, será paga de 25 de maio a 8 de junho. Nos dois casos, o depósito ocorrerá junto com os benefícios de abril e maio. Lembrando que não tem direito ao 13º salário os beneficiários do benefício de prestação continuada, pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência de baixa renda, além dos que recebem a renda mensal vitalícia. E o Ministério da Saúde abriu inscrições para 1.524 vagas no programa Mais Médicos, com prazo até hoje, quarta-feira, 8 de abril. As oportunidades fazem parte do 45º ciclo do projeto Mais Médicos para o Brasil e são voltados à atuação na atenção primária à saúde, especialmente em regiões consideradas prioritárias pelo SUS. As inscrições podem ser realizadas na plataforma de gerenciamento de programas de provimento no endereço pgpp.agenciasus.org.br/login. Segundo a pasta, os profissionais selecionados irão atuar por até 48 meses em equipes de saúde da família, consultórios na rua e distritos sanitários especiais indígenas. Do total de vagas, 1.351 são destinadas às equipes de saúde da família, 75 ao consultório na rua e 95 aos distritos indígenas.
10 horas 18 minutinhos, olha só, eu vou para um breve intervalo comercial, na volta eu já volto batendo aquele papo com Lira Lajadaça. Nessa quinta-feira nós estamos juntos aqui às 10 horas, na sexta-feira a gente tem entrevista muito especial com a Márcia Pontes, com a doutora Isa, para a gente falar, gente, sobre a questão envolvendo aí a construção de prédios de até 20 andares. Uma é advogada, faz parte do movimento que é contrário à construção de prédios de até 20 andares, e a doutora Isa, ela é advogada urbanista e vai bater um papo com a gente do ponto de vista técnico desse tema que precisa ser amplamente debatido a fim de que decisões não venham impactar o futuro da cidade. Mas hoje a gente fala de espiritualidade, a gente vai falar sobre um caminho espiritual, que muita gente tem aderido em volta do mundo, seja na prática da yoga ou seja ainda na prática da meditação. Para isso a gente trouxe um monge muito querido, quero transmitir o meu abraço para ele, para todos do Vrajabhumi, para todos do centro Vrajabhumi, né, que é um centro de espiritualidade indiano, Hare Krishna, e eu tenho certeza que você vai curtir muito bate-papo, vale a pena. Comenta aí, deixa a sua opinião, deixa a sua curtida e compartilha. Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas 12 de R$ 52,90. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis, tamo junto, todo sábado a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM, se liga, Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E quer viajar na saudade? Quer viajar no passado? Pois é, aqui a máquina do tempo é Tere FM. Bons tempos, todos os domingos. É hora da naftalina, né? É hora do passado, é hora da recordação. De 9 à meia-noite, todos os domingos, aqui na Tere FM. Bons tempos! Se liga, terefm.com você ouve, ou em 93,7 no radinho, e tem também no aplicativo da Tere. Procura na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, bons tempos, todos os domingos. Recordar é viver.
monge querido, amigo, que a gente já teve a oportunidade de estar com ele uma vez e que ficou no meu coração e que está com a gente aqui hoje. Bom dia, bom receber o senhor. Bom dia, o prazer é recíproco também, muito satisfeito de estar aqui, um prazer, uma felicidade. Para você entender, ele faz parte do movimento Hare Krishna e nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, que é muito forte aqui em Teresópolis, né? Muito conhecido aqui, muita gente ao longo desses últimos anos percebeu a presença de monges Hare Krishna aqui. Hoje a gente, até falamos na rádio numa outra oportunidade, a gente não vê mais esse trabalho que a gente via nas ruas, mas você logo vai se lembrar que eram aqueles monges que usavam aquela roupa laranja, né? Na verdade usam ainda, né? Utilizam. Inclusive a roupa, o monge, aquela roupa, ela diz respeito à religião, a adeptos ou só aos monges mesmo? Aquele estilo de vestimenta, né, que tá associado a um tipo de padrão de comportamento social, que a gente pode falar assim, é um tipo do encaixe social. Assim como tem o pessoal da saúde veste branco, também religiosos têm seus tipos de vestimentas, assim também os monges têm um tipo de vestimenta simples, que na verdade a essência dessa vestimenta é que a roupa seja na verdade simples, limpa, casta e digna. E isso serve até para todo mundo que for, vamos dizer, uma pessoa que tenha uma questão ligada à moral, religião e essas coisas, porque tem esse tipo de postura, a gente pode dizer assim. Aquela roupa laranja especificamente, alaranjada e tudo, é muito ligada à questão da renúncia, ao desapego, etc. Esse tipo vamos dizer, de estilo, né? Isso também está muito ligado às pessoas que seguem celibato, praticam celibato, né? Que é uma coisa assim mais forte, né? A gente pode dizer, ainda mais hoje em dia, né? Que mais difícil, hoje em dia, vamos dizer, o apelo sexual, a gente pode falar, o sensual, está muito forte, né? Então, esse tipo de roupa, mas como o pessoal fala, roupa não faz o monge, etc., o conhecimento, né, e a literatura védica, que aborda muito sobre esses temas, não especifica roupa. Na verdade, está falando sobre virtude, qualidades, etc., né? Então, a roupa não é tudo, é só uma coisa externa, né? A indumentária, ela reflete aquilo que se acredita, aquilo que se estuda, aquilo que se prega. É isso? Mais ou menos? Isso? Mais ou menos. É uma coisa que segue um padrão um pouco tradicional. Mas, por exemplo, um mongezinho celibatário, etc. e tudo, que está, às vezes, ali no seu início ou um pouco mais na frente, ele vai ter que entender rapidamente que a roupa é só um aspecto externo. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso, na verdade. Isso é mais tradição, e eu vou te falar, diretamente mais para quem está fazendo celibato. A maioria dos seguidores dessa filosofia e tudo não devem estar presos a esse tipo de vestimenta, né? Na verdade, porque é um conhecimento espiritual, científico, que pode ser para qualquer um, não vai ter que ter nenhum transplante cultural, fazer nenhuma mudança para a pessoa poder... A ideia é uma mudança de consciência. Monge, o movimento Hare Krishna, ele é uma vertente do hinduísmo? E uma segunda pergunta, se é que seja do hinduísmo, quem é Krishna, afinal? Né? Para a gente poder entender, essas são perguntas assim, bem básicas, mas para quem está do outro lado, entender melhor. Quem é Krishna e o que é o movimento Hare Krishna? E teve uma primeira pergunta, né? Quem é Krishna, o movimento Hare Krishna e a primeira, que agora já esqueci. Na verdade, quem é Krishna e se o movimento Hare Krishna ele é uma vertente do hinduísmo. Começar pelo hinduísmo, então. Isso. Que pega uma coisa de referência, né? Se fala, todo mundo, aparece um Krishna, ou a pessoa com a camisa de Krishna, ou alguma coisa assim, ou a pessoa com aquela roupa laranja, ou não sei o quê. Aí a referência que as pessoas têm é tipo assim, ele é um hinduísta. Mas hinduísta, ou hinduísmo não é religião. Hinduísmo, o termo hindu, foi criado pelos ingleses. Olha. Pela questão da colonização, daquela região toda e tudo. Os ingleses, eles denominaram a todos
que praticavam qualquer tipo de fé e que estavam naquela região do mundo como hindus. Porque na época da colonização já existia também uma vertente forte muçulmana, inclusive na Índia, e que os ingleses viram que os muçulmanos ficavam mais do lado do rio Sindhu, que é o Hindu com S na frente, vamos dizer, Hindu, H-I-N-D-U, Hindu. Então o rio Sindhu, que é S-H, eles não conseguiam falar o S direito, então ficou Hindus. Os hindus, os hindus, eram os caras do outro lado do rio Sindhu. Do lado de cá os muçulmanos e do lado de lá todos que seguiam vários tipos de filosofia e de religiosidade. Então o hinduísmo não é religião, o hinduísmo é uma referência talvez até acadêmica, por falta de maiores informações ali, mas é um mundo vastíssimo e extenso. Só que Hare Krishna pode ser classificado assim pela academia, por exemplo, como o hinduísmo, porque é a referência que eles têm para se referir àquele tipo de prática, de manifestação religiosa daquela região. E eu posso mostrar e dizer, e quem quiser pode verificar, que lá tem muita coisa, tem jainismo, sikhismo, um monte de... muitos ismos. É ali um grande centro social, espiritual, religioso. A Índia é uma loucura, né? Não histórico, muito forte. É uma coisa absurda que influenciou tanto o Oriente quanto o Ocidente também. Ou seja, são vários conhecimentos, vários saberes que vêm da Índia. Claro. Como yoga, por exemplo, que agora tem em tudo que é lugar, em tudo que é... Todo mundo às vezes brinca, fala com isso, ficar zen, yoga, né, fazem pejorativamente, mas isso é uma influência oriental no Ocidente, a gente pode falar positiva, né? A gente pode falar positiva. As pessoas não compreendem muito o yoga ainda, porque como é uma coisa nova, ainda está muito preso ao aspecto muito externo também de posturas e mais... Soa um pouco assim no imaginário, acho como tipo assim uma ginástica oriental indiana. Mas é muito mais do que isso. O yoga é muito mais. Yoga é realmente a conexão. A palavra yoga significa a conexão. Yu quer dizer, é da raiz yud, quer dizer conectar, conectado, união. Então o yoga é como a inteligência, a consciência que une tudo, que nada fica de fora. Então é um conceito muito bom, principalmente para nós ocidentais, com o histórico que temos, de muito tribalismo religioso. Posso afirmar isso com vários fatos e tribalismo religioso, essa coisa que qualquer um pode ser vítima disso. Assim como ser levado por algum tipo também de fanatismo, que é um problema muito grande hoje em dia, fanatismo. Fanatismo é um tipo de fé, é um tipo de ímpeto forte que a pessoa pode ter, mas sem embasamento filosófico, histórico, tradição, espiritual, e da própria pessoa ter um comportamento alinhado com isso, ela está no risco de ser fanático. Mestre, monge, considerando então que é uma filosofia, um culto, uma religião, só para definir melhor, que vem da Índia, o que é o movimento Hare Krishna e quem afinal é Krishna? Então o movimento Hare Krishna ele foi considerado, né, atualmente, assim, se refere assim, ele faz parte de todo um processo histórico que vem desde 5.000 anos para cá, que é de uma tradição de conhecimento, inclusive com muitos escolásticos e altos acadêmicos, que aquela região sempre foi vamos dizer, uma fonte muito grande de forte informação. Nós podemos dizer até sobre nossa matemática, né? Nossa matemática não tinha zero. O zero não tinha. O zero foi trazido por um matemático indiano. Não estou aqui para defender Índia, nem nada, e tudo, mas referências, né, que aconteceram, né? Eu até acredito que a Índia hoje em dia, pela influência dessa era que a gente vive, uma era de degradação, uma era de hipocrisia, uma era de desavença, se perdeu muito disso. A gente pode ver a Índia suja, tem claro que tem lugares lindos, maravilhosos, sagrados, mas de um modo geral, quem olha, por exemplo, o que chega muito para o Ocidente é comida ruim, de rua, e um lugar sujo e etc. E a gente pode dizer que também trouxe isso. Aqui no Ocidente a gente pode não ser tão
avançado espiritualmente, mas a gente tenta primar por limpeza, menos barulho e etc. Então, muita coisa foi se perdendo, a gente entende isso, até pelo próprio histórico que os Vedas vão mostrando, de como é que a sociedade humana vem vindo, desde tempos imemoriais até os dias de hoje, e compreendendo que o momento agora, que a gente ser de bom senso, vamos ter que sempre ter essa avaliação do tripé. O tempo, o lugar e a circunstância. Não vai haver bom senso se não considerar isso. Que tempo que estamos vivendo. O que é bom agora, talvez não teria sido bom no passado. Mas existe isso externamente ou politicamente, o que for moda, mas a essência do conhecimento, isso nunca muda, isso é eterno. E é onde que a gente tem que se fixar, no que é eterno, no que vai continuar, no que vai permanecer, porque nós vamos permanecer, nós também somos eternos, né? Se a gente chega ao ponto de... Quem chegou ao ponto de aceitar, ou acreditar, ou ter esse tipo de visão, de sensibilidade, que existe controle por trás de tudo, existe uma força maior nesse mundo, a natureza é muito mais forte que a gente pode perceber. Então, se a gente vai entendendo isso, quanto mais a gente for investigando, a gente vai buscar, a gente vai ver que essa força também, ela é protetora, ela é cuidadora, ela é provedora, na verdade, está dominando, influenciando tudo. A gente não escapa de nada. Nós não somos senhores do mundo, do universo. Não vou poder fazer o dia ficar escuro. O sol impõe a claridade, a luz. Assim como a falta do sol, a não presença do sol, impõe a escuridão. E a gente compara até isso com conhecimento também, ignorância, né? Luz, conhecimento, vida, alma, escuridão, ignorância, violência, etc., né? E Krishna é o centro dessa filosofia. Quem é Krishna? Krishna é o centro da filosofia. A ideia que, assim, poxa, até... Hoje em dia tem muita gente propagando coisas na internet. Ah, Krishna é assim, Vishnu é assim, Shiva é assim, Buda é assim, não sei o que lá. Mas, apesar de todas essas opiniões, existe um conhecimento real, objetivo, científico sobre isso, né? Assim como o Sol. O pessoal olha que o Sol é uma bola de fogo, não, o Sol não é quadrado, não, o Sol é a fonte da vida, não, toda essa especulação sobre o Sol o centro do universo, não, a Terra que é o centro do universo. Não importa, toda essa especulação, existe uma realidade objetiva, científica, que já vigente, atuante sobre isso. Então, por mais que se especule sobre isso, existe essa realidade, assim também sobre Deus, então, acredito na realidade, vamos dizer, do conhecimento védico, como conclusão, uma realidade objetiva sobre a verdade absoluta ou Deus. Sobre o aspecto pessoal, está ligado a poderia falar, um monoteísmo polimórfico. Então existem muitos deuses, fala, a Índia é cheia de deuses, existe todo um panteísmo, não sei o quê. São muitos deuses. Não, Deus é um só, como está falando em tudo que é religião séria, que tem um vínculo com verdade, né, e conhecimento, iluminação. Então Deus é um só, mas não quer dizer que ele é um só e acabou. Ele é um só porque ele é único. Ele é único e inigualável, mas ele é a fonte de tudo. Então ele é a fonte também dos semideuses que controlam o universo, etc. Então imagina se essa força maior, se existe essa força maior, tem algum aspecto pessoal nisso. A gente pode entender. A gente pode afirmar que, de alguma maneira, quase todos os segmentos religiosos, inclusive o próprio cristianismo, tem esse mesmo pensamento, uma vez que tem o Deus Pai, mas tem o Filho, o Espírito Santo, o próprio conceito do nome hebraico Elohim, que significa que é plural. Exatamente. Será que quando a gente busca a raiz judaico-cristã, ela não tem a mesma raiz desse pensamento? Ou seja, parece que tudo caminha por uma mesma direção? Com certeza, com certeza. Agora, com um tipo de tradição e com um tipo de conhecimento, que a gente chama de teologia, né? Como a teologia católica. A cosmologia, todo o conceito religioso. Então, eles têm, cada um tem essa referência. E eu acredito que, por exemplo, foi até interessante, você falou isso, me puxou, né? Judaico-cristão. Eu acho que no Brasil nós podemos humildemente aceitar e afirmar isso, que nós viemos de toda uma tradição judaico-cristã, de uma influência teológica judaico-cristã. E isso, eu até brinco, uma vez me perguntaram,
eu vou a alguns lugares, não sei, não me lembro se foi aqui, mas foi que perguntaram se que eu comecei minha vida espiritual quando eu conheci o Hare Krishna. Eu podia falar que sim, mas na verdade não. Porque dizer vida espiritual, quando você está se conectando com Deus, você está começando a realizar o espírito, identificar que é o espírito e que eu não sou só esse corpo temporário que vai voltar para a matéria, que é de onde ele veio. Claro, através dos pais e tudo. Então, eu acredito que vida espiritual, meus pais que me deram, pela tradição judaico-cristã. Como vida espiritual? Comecei a entender que tem uma força superior, tem um controlador supremo, tem uma fonte disso tudo, tem um dono, ele é o protetor, ele é o Pai Supremo, etc. Isso veio da tradição judaico-cristã. Isso já me deu vida espiritual. O que os Vedas me deram, o que o Hare Krishna me deram foi conhecimento. Sensacional. Conhecimento. E isso é muito importante em todo e qualquer lugar, seja onde for, dentro de religião, fora de religião, em qualquer lugar. A gente precisa sempre dessa ideia de conhecimento. E por isso Vedas significa conhecimento original. Uma coisa importante, Monge, e para a gente concluir esse bloco, as religiões tendem eu diria que a fechar os seus adeptos aos dogmas, ao pensamento filosófico daquela determinada religião. Como penso o movimento Hare Krishna? Ela abre a mente da pessoa, ela leva a pessoa a buscar outros saberes, ou ela é muito dogmática, doutrinária, no aspecto de, olha, é aqui, dentro dessa caixa, e qualquer coisa fora disso aqui, você tem uma condenação. É mais ou menos assim, ou não tem nada a ver com isso, o movimento Hare Krishna é um movimento aberto e de conhecimento. Eu vejo que tem e não tem, pela própria condição das pessoas. Eu achei você falando até engraçado. Seus pais chegaram para você quando era criança e falaram assim, não aceita doce de estranho, não. Sim. Mas hoje em dia você aceita. Hoje eu aceito. Por quê? Aquilo era o tipo de um dogma. É um a gente dogma. pode dizer, não dogma, mas tipo assim, mais importante para aquele momento. Porque se a criança que é desprotegida e não sabe nada, sai aceitando doce de estranho, é capaz dela se dar muito mal, né? E perder até a própria vida, se for o caso, ser levada, né? Mas um adulto, não. Uma pessoa que já tem algum conhecimento, tem, vamos dizer, desenvoltura social, sabe se mexer no meio dos outros humanos, ele não precisa ficar preso a essa questão de não aceitar doce de estranho. Então, dogmas às vezes é uma palavra muito pesada, porque, voltando à nossa tradição judaico-cristã, a questão dos dogmas e etc., que a gente também teve da igreja, isso aí deixa o pessoal um pouco confuso, na verdade. Com medo, eu diria. Com medo, tem um a pouco confusão, de medo. a ignorância leva ao medo, leva à violência, leva... Por isso que eu acho que o conhecimento é um negócio para levar para a bondade, não para a ignorância. A gente também aceita, nos Vedas, por exemplo, a Bhagavad Gita fala um super conhecimento. Por quê? Super porque não tem em lugar nenhum. Eu falo assim, talvez, não quero ser arrogante, nem claro. superior, nada, que eu não me julgo, nem acho que é uma coisa superior, mas a questão de... Me perdi agora. Dogma. O senhor dizia que por conta do conhecimento, que é um super conhecimento. Um super conhecimento. Eu falei a questão, por exemplo, na Gita, que é a síntese, a Bhagavad Gita é a síntese do conhecimento védico. Então, na síntese do conhecimento védico, de todo o conhecimento védico, o autor que fala que é a síntese não são os mestres, o próprio autor, que é a autoridade ali, né? Ele fala que é a síntese do conhecimento védico. E nessa síntese do conhecimento védico, tem um conhecimento super excelente. Por exemplo, explicando que tudo que acontece nesse mundo existe uma força que é de Deus, que é divina, que faz tudo se movimentar também. E essa força são chamadas gunas, em sânscrito, que quer dizer modalidades, modos da natureza. Então a natureza tem 3 modos, e essa é a força mais sutil que existe em todo o universo. 3 modos. Sattvas, bondade, rajas, paixão e tamas, ignorância. Assim como a gente aqui tem um visual muito lindo aqui no estúdio, de montanhas e tudo, a gente vê um colorido todo especial. Mas se a gente observar essas cores todas que a gente pode perceber com os olhos, são uma mistura de diferentes proporções de vermelho, azul e amarelo. Menos no computador, isso é uma mistura de vermelho, azul e amarelo. Então tudo está permeado por uma certa quantidade de vermelho, azul e amarelo. E por isso manifesta essas nuances de cor.
Assim também tudo que acontece nesse mundo, em termos de ação, em qualquer coisa, está influenciado por bondade, paixão ou ignorância. Na ignorância se age sem conhecimento, na paixão se age com desejo, com vontade de desfrutar, e na bondade com conhecimento, com iluminação. Estou resumindo, na verdade, a Gita tem um capítulo inteiro falando disso, mostrando, então, por exemplo, cultivar conhecimento é modo da bondade, cultivar ignorância é modo da ignorância. Tudo pode ver assim, a gente pode classificar tudo, por exemplo, caridade. Caridade ajuda, é importante, salva a gente também. Ser caridoso, não só a caridade, o ser caridoso, querer ajudar, querer servir e etc. A caridade. Mas a caridade, se a gente vai pelo viés da visão da Gita, por exemplo, podemos executar uma caridade no modo da ignorância. Não sabemos para onde essa caridade vai, o que vai acontecer, ou o que aquilo vai virar. Se aquilo vai virar uma arma, uma droga, ou vai virar só um alimento realmente que a pessoa precisa. Então fizemos na escuridão, uma caridade que fizemos no modo da escuridão, sem ver, sem ter conhecimento. Caridade tipo no modo da paixão. 2026 é ano de eleição, né? Então os políticos começam a fazer muita caridade também, né? Eles ajudam bem, né? Caridade no modo da paixão. Caridade no modo da paixão é essa que a pessoa está visando uma coisa em troca. Ou está dando, mas tipo assim, mas é quase um comércio. Eu estou te dando, mas eu quero em troca, assim. E a caridade no modo da bondade vai ser uma caridade que vai ser baseada em conhecimento, com luz, de você saber aonde aquilo está indo, etc. E tem também a transcendental, quer dizer, o que está além desses modos. Isso é a realidade espiritual, além dos modos. Nós aqui, todo mundo, nós estamos presos pelos modos. Se a gente vai muito na paixão com uma coisa, nós vamos sentir e sofrer ou desfrutar os desdobramentos dessa ação com paixão. Sensacional. E tudo é assim nesse mundo. Então, esse é um conhecimento bom, inclusive para o ser humano começar a buscar mais contato, mais aproximação com a própria vida humana, que tem que ser uma vida mais no modo da bondade. Vida no modo da paixão e ignorância é para animais. Então, o ser humano, a gente não pode estar no corpo humano, na vida humana, com uma consciência de animal. Estamos perdendo a grande vantagem da vida humana, a grande inteligência, possibilidade de autorrealização e tudo isso. Fantástico. Olha só, no próximo bloco a gente já vai voltar falando sobre o que o movimento Hare Krishna agrega na vida dos seus adeptos. Então fica aí, porque nós vamos falar sobre yoga, um pouquinho mais sobre yoga, vamos falar sobre algumas obras, né, que vão trazer esse conhecimento sensacional. E vamos falar um pouquinho sobre o movimento aqui em Teresópolis. Já já a gente está de volta. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Tere FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Tere FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E gente, passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo TV FM, e também pelo site tvfm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Muito bem, eu tenho aqui o monge Lilaraja Daça. Falei certo, monge? Completamente certo. Que bom! Porque com medo de falar no início, eu falei, vou tentar lembrar aqui direitinho para falar o nome corretamente. O monge Hare Krishna, pioneiro no movimento Hare Krishna no Rio de Janeiro, aqui também na cidade de Teresópolis. Monge, o movimento Hare Krishna, ele é iniciático? É um movimento iniciático? A pessoa chegou, né? Ela tem passos a dar, ela vai ter ali experiências, como é que funciona? Tem isso, sim. Eu estou devendo a pergunta ainda a Krishna direita, que eu estou enrolando um pouco para falar diretamente, mas depois eu vou chegar. A questão que existe todo um processo, como nós sempre falamos e explicamos para as pessoas, né? Que a ideia, vamos dizer, dessa missão de trazer o conhecimento e trazer um tipo de acesso a práticas espirituais. E então, a pessoa, quando entra em contato, normalmente, ela está buscando conhecimento, ela está... A religião, de um modo geral, posso até ser bem sincero, às vezes as pessoas estão buscando, estão aflitas, às vezes as pessoas estão necessitadas, estão desesperadas, né, aflitas. Às vezes elas estão curiosas por curiosidade. Esses são os tipos de pessoas que se aproximam de religião, né? Aflita, necessitada, curiosa, ou passando alguma dificuldade, ou tomou um pancadão na vida que às vezes acontece, uma perda forte, perda de parente, ou uma perda de patrimônio, ou sei lá o que deixa as pessoas começam a querer entender melhor o que meu esforço deu errado, por que meus planos deram errado, e começa a ver que existem outros fatores. Daí vão buscando Deus. Aí quando a pessoa acessa, por exemplo, o movimento Hare Krishna, normalmente o que vai ser passado para ela? Uma base de conhecimento. Para ela ter essa informação, para ela mesmo entender e se posicionar da maneira certa, que tipo, vou praticar ou não vou, ou vou seguir, porque no final das contas a gente vai ter que seguir alguma coisa, algum processo. Para tudo é assim na vida. A pessoa tem uma busca, todo ser humano, uma hora, e ele acorda e fala, eu preciso preencher alguma coisa aqui dentro, e aí ele vai ter que encontrar. O que o movimento agrega, partindo da sua experiência, na vida de um adepto, assim, a nível de experiência, de conhecimento, partindo da sua própria experiência, porque cada um tem um caminho, né? Eu acho que a primeira coisa, assim como, por exemplo, cantar os nomes de Deus, que não é só a gente que canta, Deus tem milhões de nomes, e não é só Krishna. A gente acredita nisso. Porque nos Vedas fala, Deus tem milhões de nomes, os nomes dele têm a ver com seus atributos. Esses nomes são eternos, são transcendentais, não é um nome só do mundo e etc. Então a gente entra em contato com os nomes de Deus, que vamos dizer que esse é o ponto da mística mais alto, se conectar com Deus. Mas você pode, desde o início, de uma forma simples, simplesmente falando o nome dele. Uma coisa que era... Em outras eras, era tipo proibido, uma coisa proibida, de tão sagrado que é o nome de Deus, mas nessa era que é tão caída, e Deus é tão bom, tão misericordioso, dá para se concluir isso, ele vem, ele mesmo trazer os santos nomes, vamos dizer assim. Então qualquer pessoa que cante os nomes de Deus em qualquer religião, ela vai primeiro já sentir uma aflição da vida material,
um alívio da aflição, aflição não, alívio, desculpa, o alívio Sim. da aflição da vida material, que agita muito a nossa mente, que deixa a gente em ansiedade, que deixa a gente, às vezes, também com muitos desejos, por causa disso, muita informação, muito estímulo, muita marretação de doutrina também, materialista, que a gente pode falar. Claro. Como eu falo doutrina materialista sem ser um fanático? Cara, botar as pessoas para acreditar que a felicidade vai vir da matéria, de uma roupa, de um carro, de muito dinheiro, ou quem está do meu lado, ou, né, ou etc. Está mais do que provado que não vem. Não vem, né? Então, quem acredita que a felicidade vem da matéria, a gente pode falar que é um materialista. E quem acredita que a felicidade, o prazer, a vida vem do Espírito, vem de Deus, isso é um espiritualista. Então, a primeira coisa é a aflição da condição material, que é oscilante. Condição material sempre é oscilante. De manhã, de noite, frio, calor, prazer, dor, alegria, tristeza, felicidade, sofrimento, preto, branco. Esse mundo a gente pode ver que cientificamente podemos avaliar que ele é dual. Tem muita variedade, mas ele é dual, basicamente dual. Sempre existe a dualidade. Dualidade deixa a gente mal. Que a gente, na verdade, fica querendo, porque estamos já vivendo na dualidade, a gente não está controlando, a gente começa a querer correr atrás do prazer e da felicidade e evitar o sofrimento. Mas isso é uma condição de estar perdido. Assim como um cachorro correndo atrás do rabo. Ficar oscilando nisso só não vai deixar ninguém feliz realmente. Mesmo pessoas que têm conquistas maravilhosas. Quem começou o projeto de Vrajabumi aqui em Teresópolis era um cara que era muito abastado, a gente pode dizer, muito opulento, muito de família muito rica, que nunca precisou trabalhar, que sempre passou a vida torrando patrimônio, gastando e etc. Mas eu era muito amigo meu, ele falava, cara, eu via a infelicidade em mim quando eu comecei a perceber isso, comecei a perceber nos meus amigos também, tudo. E quis me afastar daquilo, que comecei a ver que aquilo não era mais fonte de tanto prazer. Aquilo começou a estar acompanhado de alguns tipos também de sofrimento. Então, mesmo dentro de facilidades, existe muita dualidade. Então, as pessoas acabam começando... Então, o que proporciona, vamos dizer, vida espiritual religiosa? Paz, equilíbrio, saúde, porque a pessoa vai buscar mais modo da bondade vai englobando tudo, tipo contato com a natureza, porque deixa a gente mais tranquilo, aproxima de Deus, coloca mais próximo das raízes. Então, o modo da bondade vai ajudar muito a gente se abrigar nele. Então, essa coisa das escolhas, que está amarrado com o livre-arbítrio, sempre vai prevalecer. Isso é um direito eterno nosso. E por isso fizemos a escolha de estar aqui. Nós estamos aqui por escolha. Se for perguntar por que você veio de blusa preta? Porque eu quis. Por que você bota barba? Porque eu quero. Desejos, motivações, escolhas. A gente vive de escolha. E o ponto vai estar nesse. Essa consciência de entender que a gente faz escolhas baseadas em influências externas, interagindo com a nossa consciência interna. Então, quanto mais a gente entender mais também esse mecanismo de funcionamento nosso como uma alma, como um ser vivo dentro de um corpo, e que, na verdade, nós não somos o corpo. Nós não somos o corpo. O corpo é um produto material. O Monge, nosso tempo estourou, mas eu ainda preciso falar, olha como é que passa rápido, né? A gente fala, parece que a gente entra num túnel do tempo aqui, sai do outro, um buraco negro, sai do outro lado. Para a gente encerrar, a gente tem uma obra que é central, né? É importante a gente falar sobre isso. E se a pessoa quiser conhecer, a gente sabe que o Vrajabumi, ele oferece uma série de serviços, inclusive quem quiser praticar yoga tem a prática lá. Ou seja, o lugar todo mundo fala que o lugar é uma experiência, né? É uma experiência. Eu gostaria que o senhor terminasse, fechasse o bloco falando o nosso programa falando sobre o que é o templo, o santuário, o espaço, onde o movimento Hare Krishna tem a sua base aqui, e também sobre a obra para a gente poder encerrar. Então, todos são muito bem-vindos e sempre convidados, estão as portas abertas para estudar Bhagavad Gita. Tem aulas de leitura de Bhagavad Gita e conversação, debate sobre isso todos os dias,
às 18 horas, entre 18 e 18h30 começa, todos os dias lá em Vrajabume tem. Eu também tenho um grupo de estudo, até me lembrei, um grupo de estudo, todas as terças-feiras às 19 horas, mas é um estudo virtual. Depois, de repente, se posso deixar o contato aí também. Vamos colocar todos os contatos, inclusive, depois. Bhagavad Gita é a essência do conhecimento védico. Os Vedas, se a gente for querer se meter a besta, mesmo que seja um grande literato, estudioso, a gente não vai conseguir em uma vida inteira ler todos os Vedas. Se a gente ficar só lendo e comendo e dormindo e sobrevivendo e ler, não vamos conseguir ler todos os Vedas. E o autor que, né, veio preparado, ele trouxe o conhecimento védico, mas também ele mostrou qual é a essência, para a gente não se perder. A Bhagavad Gita é uma conversa entre Krishna e o guerreiro Arjuna, considerada essa conversa sagrada, estudada e referência de muita gente, como Einstein, Thoreau, Mahatma Gandhi. Posso citar um monte de gente boa, bacana e muito filosófica, inteligente, que buscou conhecimento, buscou realizações na Bhagavad Gita, né? E todos os dias disponível. E esse grupo de estudo, a gente estuda esse guia completo de estudo de Dr. Howard Resnick, que na verdade ele é um PhD de Harvard, top em sânscrito, história da religião, história da Índia, e ele fez um guia completo de estudo muito interessante, eu me baseio nesse guia. E ele não é que é só um escolástico, não é só um super acadêmico, ele é um grande mestre nessa linha. Ele é da turma dos primeiros discípulos de Prabhupada, que veio para o Ocidente, e Prabhupada o treinou até pessoalmente para poder propagar isso no Ocidente. E por isso ele lançou até agora uma vertente do Hare Krishna que é chamada Krishna West. Quer dizer, uma oportunidade, uma facilidade, uma missão de trazer esse conhecimento sem as coisas que são externas. Só a essência, focar mais nisso. Porque, na verdade, essas coisas acabam virando obstáculo. A roupa de monge. Não, ser careca. Não, usar um tipo de vestimento. Não é nada disso. Deus não está pedindo nada disso, nem quer nada disso. Isso pode vir depois, se alguém tiver... Mas isso não influencia e nem muda em nada. Na verdade, o que vai mudar é a pessoa compreender os aspectos da verdade absoluta. Seus ensinamentos, seu conhecimento e tudo. Dentro de valores. Isso aqui não vai contra nenhuma religião, nenhum tipo de fé, nem nada disso. São princípios eternos. Maravilhoso. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença do nosso querido monge Lilaraja Dasa. Nós vamos colocar todas as informações possíveis para que você tenha essa oportunidade de conhecer, caso você queira. É um caminho de espiritualidade, de iluminação, e com toda a certeza, a absoluta certeza, né, o nosso querido monge, ele exala a energia, a positividade, a boa vibração, tá perto dele, faz com que a gente se sinta em paz e seguro. E eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, monge, um caminho para muita gente que está em busca, né, e que quer alguma coisa mais verdadeira, que faça mais sentido, que tenha mais profundidade, e não tenho dúvidas que esse caminho é um caminho para muita gente poder seguir. Muito obrigado pela participação do senhor, que tão prontamente aceitou estar com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço pelas palavras muito bem colocadas aí, aqui alto nível realmente, muito bom. Que bom, gente. Então, olha só, nós vamos voltar segunda-feira que vem com um pouco mais de Caminhos da Fé de Teresópolis. Esse conteúdo vai estar também disponível no YouTube, depois nós vamos fazer uma grande edição, com imagens, inclusive, lá do espaço, para que você saiba mais, tenha mais informação, fica com a gente nos nossos canais.